Maria tinha o cheiro do feijão e do café forte, uma mistura que era o próprio ar da Escola Fundamental São Judas. Ela era a merendeira, ou como preferia ser chamada, a guardiã silenciosa dos estômagos cheios e das barrigas vazias de centenas de crianças. Ela servia há 18 anos, os mesmos braços fortes, o mesmo sorriso discreto, sempre nos bastidores, invisível para quem usava salto e falava de planilhas. Essa invisibilidade era seu escudo, sua rotina era sua paz, até aquele final de tarde, quando o burburinho infantil cedeu lugar a um silêncio pesado e perigoso. Ela estava na cozinha, já passava das 6. Esfregando o chão manchado de calda de chocolate, o único som era o ranger da vassoura e o chiado distante da sala da direção, separada da cozinha apenas por um pequeno corredor e uma porta, de madeira compensada. Maria não era de fofocas, tinha o dom de anular o ruído externo, mas naquele dia a voz aguda da diretora Ana e o tom grave do coordenador José pareciam perfurar a madeira, carregados de uma urgência que não pertencia ao planejamento pedagógico. Ouvir conversas era inevitável. Geralmente era sobre verbas, pais reclamões ou a falta de papel higiênico, coisas mundanas que Maria ignorava automaticamente. Mas então, uma pausa longa e a voz de Ana quebrou o silêncio com uma clareza chocante. A frase era curta, apenas 3 palavras, mas fez o coração de Maria parar no meio do peito, jogando o pano de chão molhado na poça de água suja. Ana disse, falando na Maria. O sangue sumiu do rosto dela. A respiração ficou curta e presa, uma dor aguda na caixa torácica, forçando-a a encostar a testa fria na parede azulejada. Por que falariam dela, a Maria que só entregava pratos e lavava panelas, que não pedia aumento, que nunca causava problema? O silêncio que se seguiu à menção de seu nome foi ainda pior do que o barulho, um vácuo onde ela sabia que julgamentos estavam sendo formulados, medidos e pesados. Ela forçou os ouvidos, lutando contra o tremor que subia dos pés. José respondeu com uma voz baixa, de quem está sendo cauteloso, mas Maria conseguiu captar fragmentos que se juntaram como cacos de vidro dolorosos. Ele murmurou algo sobre ser um risco e que depois de tanto tempo era hora de resolver aquela situação. Que situação, meu Deus! Maria sentiu as lágrimas quentes se acumularem, não de tristeza, mas de uma raiva fria e contida que há muito não visitava seu peito. Eles não estavam falando do preparo da alimentação, nem da louça lascada. Estavam falando dela, do seu valor, ou melhor, da falta de valor que eles atribuíam a ela. Ana voltou, o tom firme, inabalável, e mencionou a palavra segredo, seguida por uma risada seca e superficial. Aquele segredo que Maria havia enterrado fundo, que ela achou que tinha morrido no passado, estava vivo e sendo usado contra ela na sala ao lado. Maria fechou os olhos, o mundo girando. Seu silêncio de 18 anos, aquela discrição absoluta que ela cultivava para proteger sua paz, não a tinha tornado invisível, mas sim uma alvo fácil. Ela era a Maria de hoje, trabalhadora e dedicada, mas para eles ela era a Maria de 20 anos atrás, marcada por uma falha que a escola parecia saber e guardar como munição. O maior choque não foi o julgamento, mas a certeza de que eles sabiam e vinham escondendo isso por anos, permitindo que ela vivesse uma mentira de aceitação. Essa revelação não era uma traição de amigos, mas uma humilhação profunda e institucional de quem permite que você trabalhe duro sob a sombra de uma espada pendurada, apenas esperando o momento certo para cortar o fio. José tentou suavizar, falando que as crianças a adoravam, mas Ana o interrompeu com desdém. A adoração das crianças não pagava o risco, e a decisão precisava ser definitiva. Definitiva. Maria encostou os punhos cerrados na boca
impedindo que um grito silencioso escapasse. Eles já tinham decidido o que seria dela, e ela estava ali, limpando o chão, alheia à própria sentença. Se você já sentiu a dor de ser visto não pelo que você é, mas pelo que os outros querem que você seja, então você precisa ficar até o final dessa história, se inscrever no canal Corações do Passado e descobrir o que Maria fez. A decisão deles era uma bala, e ela sabia que seria atingida em cheio, mas o impacto psicológico daquelas palavras a transformou. Aquelas frases soltas não só tiraram seu emprego, tiraram sua identidade e a certeza que ela tinha sobre a própria vida. O cheiro de feijão na cozinha deu lugar ao cheiro de poeira e vingança, e o silêncio que ela carregava começou a se esticar, preparando-se para rasgar. O último fragmento que ela ouviu, enquanto a porta da sala da direção se abria e os passos se afastavam, foi a confirmação brutal. Ana disse com a voz relaxada, como se falasse do tempo: "Não se preocupe, José. Ela vai assinar. Ela sempre foi muito dócil e, honestamente, ela não tem para onde ir." Esse foi o ponto de ruptura de Maria, o momento em que a merendeira dócil e silenciosa morreu ali mesmo, no chão sujo da cozinha da escola. O que ninguém sabia era que o seu silêncio guardava a chave de todos os segredos daquela direção, e o preço da docilidade acabava de ficar caro demais. A merendeira Maria precisou de toda a sua força, aquela mesma que ela usava para levantar panelas pesadas, para não desabar ali mesmo. Ela se obrigou a respirar fundo, mas o ar parecia ter o gosto da humilhação, pesado e seco. O corpo dela ainda estava na cozinha da escola, mas a mente dela já tinha voado para um campo de batalha. Ela enxugou a poça de água suja com movimentos mecânicos, o pano de chão agora parecendo uma ferramenta de camuflagem. Ela precisava parecer a Maria de sempre, a merendeira invisível, até o momento em que a Maria de verdade pudesse revidar. E ela sabia que a única maneira de vencer era não deixar que eles soubessem que a bomba já tinha explodido em sua cabeça. O plano de José e Ana dependia da docilidade dela, da certeza de que ela assinaria o papel e sumiria no silêncio, engolindo a humilhação como engolia o cheiro de óleo queimado todo dia. Eles apostaram na sua falta de recursos e na sua fragilidade, e essa aposta era a maior ofensa. Maria levantou a cabeça. Ninguém sobrevive a 18 anos de trabalho ininterrupto e solidão sem aprender a guardar segredos. E o dela era o de saber observar, de ouvir o que não era falado, de montar o quebra-cabeça invisível daquela escola. Na manhã seguinte, ela serviu o almoço. Foi um ato de pura tortura psicológica. O sorriso forçado para as crianças era um escudo. Quando serviu o prato de José, seus olhos se encontraram brevemente. O dele era tranquilo, sem culpa, apenas o tédio de quem já resolveu um problema pequeno e insignificante. O olhar de Maria, por baixo da máscara de obediência, era uma promessa de tempestade. Ela percebeu que a raiva era uma energia limpa, um combustível que ela nunca soube que tinha, e agora ela estava viciada nela. A cozinha, que sempre foi seu refúgio, agora era seu quartel-general de vigilância. Ela começou a prestar atenção nos detalhes que antes ignorava. As mensagens no mural da direção, os horários que Ana saía da sala, a pasta de documentos que José sempre deixava debaixo da pilha de relatórios. O segredo que eles usavam contra ela pairava no ar, e Maria precisava entender a dimensão daquela falha do passado que a condenava no presente. Era hora de trazer à luz a Maria de 20 anos atrás, aquela que ela tanto lutou para enterrar, porque era a única que sabia como se defender da maldade calculada. O que Ana e José não sabiam era que Maria tinha o conhecimento profundo do funcionamento interno daquela escola, de como as coisas eram feitas nas entrelinhas, e que o seu silêncio de 18 anos não era de burrice, mas de paciência estratégica.
Ela viu diretores irem e virem, viu brigas de pais, viu envelopes sendo trocados na calada da noite e ouviu conversas atrás da porta que envolviam muito mais que simples demissões. Se eles iam desenterrar o passado dela, ela desenterraria o presente deles. A única coisa que a segurava era a incerteza de quando a sentença seria executada. Ela vivia um purgatório, esperando o momento em que seria chamada para assinar a própria ruína. Essa pressão temporal a forçou a agir rápido, mas com a precisão de um cirurgião. Ela precisava de algo concreto, um ponto de alavancagem que fosse maior que o seu próprio segredo. Algo que fizesse José e Ana pensarem 2 vezes antes de jogá-la na rua e que fizesse a comunidade entender quem eles realmente eram. Ela se lembrou de uma vez, há uns 10 anos, quando José, recém-chegado, estava desesperado atrás de um documento fiscal que sumiu. E ela, a merendeira, foi quem o encontrou guardado num arquivo morto atrás da geladeira. Maria sempre teve essa memória fotográfica para o caos burocrático, uma habilidade ignorada por todos. Ela começou a vasculhar nos horários em que a escola estava mais vazia, fingindo limpar a parte de trás do depósito, perto da sala, da direção. É uma dor insuportável quando a sua dedicação é usada como prova da sua fraqueza. Se você também se sente invisível no seu trabalho, mas sabe que carrega mais força do que imaginam, deixe seu like e se inscreva no Corações do Passado. A justiça de Maria está apenas começando e ela precisa da sua energia para enfrentar o que está por vir. A estratégia dela era simples. Ela usaria a expectativa de sua docilidade contra eles. Enquanto eles esperavam que ela chorasse e implorasse, ela estava juntando as peças. Ela precisava encontrar evidências de que o risco que eles citaram não era ela, mas sim o risco que o seu segredo representava para um esquema maior que a direção estava tentando encobrir. Certa tarde, quando o zelador João, seu único amigo na escola, saiu mais cedo, Maria aproveitou a abertura para se aproximar da sala de José. A porta estava entreaberta por causa de um problema no ar-condicionado, e ela viu, sobre a mesa, o envelope que havia meses ela via ser movido de um lado para o outro. Era um envelope pardo, grosso, com uma única palavra escrita em caneta vermelha: patrimônio. Maria sabia que aquele envelope não tinha nada a ver com o menu do mês. Ela se moveu devagar, o coração batendo na garganta. Ela podia perder tudo por esse movimento, mas a ideia de não lutar era a verdadeira morte. Ela esticou o braço, puxando o envelope com a ponta dos dedos, e o que encontrou dentro fez o seu segredo de 18 anos parecer uma fofoca de recreio. Não eram documentos da escola, eram fotos. Fotos antigas, granuladas, de um evento que havia sido varrido para debaixo do tapete anos antes. E o mais chocante, Ana e José estavam nas fotos, jovens, sorrindo e apertando a mão de um empresário que Maria reconhecia muito bem. Um empresário que a imprensa procurava há anos e que tinha um envolvimento direto e catastrófico com o segredo que Maria carregava. A decisão de demiti-la não era para proteger a escola dela. Era para proteger a escola dela mesma e de uma farsa muito maior que estava prestes a vir à tona. O que a merendeira dócil faria com o trunfo que acabava de roubar da mesa da direção? Aquele envelope pardo e grosso parecia queimar a ponta dos seus dedos, e Maria sentiu o corpo inteiro esfriar na mesma fração de segundo em que o sangue correu quente para a sua cabeça, avisando-o do perigo extremo daquele furto silencioso. Ela não tinha tempo para digerir a imagem do empresário nefasto ao lado de Ana e José, nem para entender exatamente o que aquelas fotos significavam para a estabilidade da escola, mas ela sabia que para quem vivia sob a sombra de um segredo de 18 anos, a adrenalina daquela descoberta era quase familiar. Era a mesma sensação de estar à beira de um abismo, mas dessa vez ela tinha uma corda de escalada.
Ela deslizou o envelope para dentro da cintura do avental e saiu da sala da direção com a mesma discrição com que entrou, fingindo varrer. Migalhas imaginárias do chão do corredor. O medo esmagador contido pela necessidade urgente de chegar à segurança da sua cozinha. O seu único santuário naquele lugar que agora ela via como uma gaiola de ouro, podre. Na cozinha, o cheiro de óleo e café queimado, que antes era conforto, agora era disfarce para o cheiro de enxofre que parecia exalar daquela conspiração de bastidores. Ela trancou a porta de serviço, sentindo o peito arder, e espalhou as fotos sobre a mesa de aço inoxidável, onde dezenas de milhares de refeições foram preparadas. O que a atingiu não foi apenas a imagem daquele homem, o doutor Ricardo, mas o sorriso relaxado de Ana, a diretora que a havia julgado com tanto rigor, e o olhar complacente de José, o coordenador que estava prestes a assinar sua demissão, ambos posando com o homem que era o epicentro do seu trauma pessoal. A figura que ela tinha enterrado sob a terra do tempo, mas que agora voltava para assombrá-la em forma de evidência física. Maria entendeu naquele instante, de clareza brutal, que a conversa que ela havia escutado atrás da porta não era sobre seu risco moral para a escola, mas sim sobre o risco de que, mantendo-a ali, alguém pudesse ligar os pontos entre a merendeira silenciosa e o escândalo corporativo que Dr. Ricardo havia provocado no passado distante. O segredo de Maria não era uma falha de caráter, era uma testemunha ocular de algo muito maior. Algo que a direção da escola, aparentemente, estava profundamente envolvida e tentava manter adormecido. Eles estavam planejando não apenas se livrar dela, mas silenciar a única pessoa que, mesmo sem saber, carregava a chave para a verdade sobre o patrimônio desviado e o envolvimento da cúpula da escola. A dor da traição se misturou com uma determinação fria e calculista. As lágrimas que Ana e José esperavam que ela derramasse simplesmente se evaporaram. O pânico deu lugar a um foco cirúrgico. Ela não era mais a Maria dócil que passava o dia limpando panelas. Ela era a Maria de 20 anos atrás, aquela que havia sobrevivido à catástrofe que envolvia Dr. Ricardo e que sabia como lutar nas trincheiras quando a vida lhe tirava tudo. Aquele envelope era a sua tábua de salvação. O único elemento que invertia o jogo. Agora, a invisibilidade que a condenava era a sua maior vantagem. E o segredo que a perseguia era o seu trunfo contra aqueles que se achavam intocáveis. Ela precisava sair da escola com aquele material o mais rápido possível e fazer cópias, criar uma prova de vida que garantisse que, se algo acontecesse a ela, a verdade viria à tona de qualquer maneira. Guardar as fotos na cozinha era como sentar em cima de um barril de pólvora, e ela não podia arriscar que João, o zelador, que era bom demais para ser confiável nesse tipo de guerra suja, ou qualquer outro funcionário a visse, mexendo em algo tão obviamente sigiloso. A única maneira era sair da escola como sempre saía, carregando a sua pesada bolsa de lona e a sacola de mercado vazia. Mas agora, o peso que carregava era de dinamite pura, não de restos de legume. A necessidade de agir sozinha era um fardo pesado, mas Maria sabia que era o único caminho para a sobrevivência. Ela não podia confiar em ninguém, pois a maldade de Ana e José tinha se revelado muito mais profunda e ramificada do que qualquer fofoca de corredor jamais indicara. Eles não eram apenas chefes insensíveis, eram criminosos com conexões perigosas. E Maria, a merendeira humilde, estava prestes a expor um esquema que poderia derrubar a reputação de toda uma instituição, revelando que a fachada de excelência era construída sobre um alicerce de lama e desvio de verbas. Maria precisava de um plano que fosse rápido e que lhe desse tempo suficiente para entender a amplitude do envolvimento de Dr. Ricardo com a escola e com o passado que ela havia tentado deixar para trás. A identidade dele era a chave.
O homem era conhecido por manipular fundos e sumir com investimentos de pequenos parceiros, exatamente o que havia acontecido com Maria no passado. Um evento que, indiretamente, a levou para aquela cozinha na primeira vez. O plano começou com o mais simples dos movimentos: camuflar o envelope. Ela o dobrou com cuidado, certificando-se de não amassar as fotos, e o colocou entre os forros da sua bolsa de lona. Uma bolsa que era velha e discreta o suficiente para nunca despertar o interesse de ninguém. Seu coração martelava contra as costelas. Uma orquestra de medo e fúria que só ela podia ouvir. Se você já sentiu a necessidade de arriscar tudo pela verdade, se inscreva agora no Corações do Passado, porque a luta de Maria está apenas começando e ela precisa de toda a força que você puder dar. A caminhada até o portão de saída foi a mais longa de toda a sua vida profissional. Cada passo um cálculo de risco e recompensa. Ela acenou para o porteiro com a naturalidade ensaiada de quem está apenas cansada após um longo dia, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos, mas que era suficiente para não levantar suspeitas. Ela sentiu o olhar de José, que estava saindo da sala de reuniões, passando por ela, um olhar de desdém de quem vê um objeto descartável prestes a ser jogado no lixo. E esse olhar acendeu a última faísca de determinação. Maria saiu para a rua, respirando o ar frio da noite, e a primeira coisa que fez foi ir na direção oposta de sua casa, rumo à Lan House, mais distante que ela conhecia, onde ninguém a reconheceria. Ela precisava digitalizar aquelas imagens e enviá-las para um lugar seguro, um cofre digital que ninguém, nem mesmo ela, pudesse acessar facilmente. Ela precisava construir um gatilho de segurança que garantisse que, se a demissão viesse, o fogo viesse junto, consumindo a mentira de Ana e José. O Dr. Ricardo, o homem das fotos, havia sido a ruína de Maria no passado, mas agora ele seria a sua arma. Ela se lembrou de todos os detalhes de como ele operava, da sua fachada de caridade e do seu rastro de destruição financeira. Aquele homem estava agora conectado diretamente à direção da escola, e isso só podia significar uma coisa: o segredo de Maria era apenas a ponta do iceberg. Mas o que o Dr. Ricardo, um empresário que deveria estar fugindo da justiça em outro estado, estava fazendo nas fotos com Ana e José, e qual era o envolvimento exato dele com a palavra patrimônio escrita no envelope, era o próximo e mais arriscado enigma que Maria teria que desvendar para garantir que sua vingança fosse completa. O que ela faria quando soubesse que Dr. Ricardo não era apenas um contato antigo da direção, mas alguém que estava prestes a retornar à escola com um título que lhe daria poder absoluto sobre todos eles? Maria apertou a alça da bolsa de lona contra o corpo, sentindo o formato rígido do envelope com as fotos pressionando suas costelas. E cada passo pela calçada escura era como atravessar um campo minado, que só ela conseguia ver. Um calafrio incessante subindo pela espinha toda vez que um carro passava e a luz dos faróis a alcançava, porque o medo real não era ser assaltada, mas sim ser interceptada, ter a verdade arrancada de suas mãos antes que pudesse usá-la. Ela estava fugindo não da escola, mas da sombra de um passado que ela havia enterrado com tanta força que o reaparecimento daquele nome, Dr. Ricardo, era como se o chão tivesse sido aberto sob seus pés. Aquele homem havia sido o catalisador do seu primeiro grande desastre financeiro e emocional, o motivo pelo qual Maria deixou a carreira que sonhava para se esconder atrás de um fogão, aceitando o anonimato como penitência e proteção. E agora ele estava nas fotos, sorrindo ao lado de Ana e José, como se fossem velhos amigos, planejando uma viagem de férias, quando, na verdade, estavam planejando o colapso de uma instituição e, consequentemente, a sua destruição definitiva. O laço entre Ricardo e a palavra patrimônio significava que a ameaça ia muito
Além do seu emprego, eles não estavam roubando apenas dela, estavam drenando a própria essência e o futuro daquela escola. Ao dobrar a esquina da rua movimentada, ela finalmente avistou o letreiro neon pisca-pisca da Lan House, um refúgio improvisado de anonimato em meio ao caos da cidade. E ali, sentada em frente a um monitor empoeirado, Maria tirou o envelope e o colocou sobre a mesa, os dedos tremendo, de ansiedade e de uma raiva fria que há muito tempo não sentia. Ela não podia mais adiar o confronto com a imagem daquele homem que havia se especializado em usar a confiança das pessoas. Como isca para grandes golpes, e aterrorizante era a constatação de que Ana e José não eram as vítimas, mas sim cúmplices ativos. O scanner zumbiu 3 vezes, engolindo a prova silenciosa, e Maria sentiu um alívio momentâneo ao ver as fotos digitalizadas, transformadas em dados protegidos por uma senha complexa, enviadas para um servidor escondido que só ela sabia desbloquear, uma estratégia de defesa que aprendeu da pior forma possível, perdendo tudo para pessoas como o Dr. Ricardo. Aquele passo era vital, era o primeiro tijolo de sua muralha de proteção, garantindo que, mesmo que a derrubassem, as evidências sobreviveriam para contar a história. E cobrar a conta. E ela sabia que só quem já perdeu tudo consegue entender a importância de ter um plano B. Enquanto voltava para casa, a cabeça de Maria trabalhava na velocidade da luz, tentando decifrar o código daquela aliança perversa, e ela se lembrava dos rumores que circulavam há anos sobre a instabilidade financeira da escola, sobre a falta de investimento em infraestrutura, problemas que a direção sempre varria para debaixo do tapete. Se Dr. Ricardo, um conhecido especialista em desviar recursos públicos e privados, estava envolvido, aquilo não era uma simples falta de verba. Era um esquema de lavagem e desvio muito maior. A lembrança de José passando por ela no portão, o desdém habitual no olhar, ganhou agora um novo significado assustador. Ele não estava apenas desprezando a merendeira, ele estava vendo uma peça de xadrez que em breve seria eliminada do tabuleiro. E o pior é que a demissão de Maria não era um castigo, era um movimento estratégico para silenciar uma ponta solta antes que o verdadeiro estrago fosse feito, antes que o Dr. Ricardo chegasse. Maria chegou em casa exausta, mas incapaz de dormir, o corpo vibrando com a adrenalina da descoberta, e a cozinha, normalmente seu porto seguro de rotina e cheiros, de tempero, agora parecia claustrofóbica, sufocada pela certeza de que o perigo não estava mais lá fora, mas sim incrustado na sua vida, no seu trabalho, em tudo que ela havia construído. Se você está sentindo esse peso e essa raiva junto com Maria, pare um instante e clique para se inscrever no Corações do Passado, porque a luta dela exige sua presença, exige que a gente não deixe que essa injustiça seja esquecida. Ela se levantou da cama e foi até a sala, acendendo o computador velho que mal usava, e começou a pesquisar, cavando o passado recente do Dr. Ricardo, tentando encontrar o que ele andava fazendo no estado, qual era a sua fachada atual, e o que encontrou fez seu estômago gelar com uma sensação nauseante de inevitabilidade. O nome dele estava ligado a uma série de reportagens antigas, claro, mas havia uma notícia mais recente, de apenas 3 meses atrás, de um blog obscuro de negócios. Dr. Ricardo estava sendo cotado para um cargo de grande relevância em um projeto de reestruturação de escolas privadas. O título era pomposo e vago: Diretor de Gestão de Ativos e Otimização Patrimonial. A palavra patrimônio a atingiu como um tiro. Não era um papel de consultor que ele estava comprando com Ana e José, ele estava sendo nomeado para um cargo de poder que lhe daria acesso total às finanças da escola, legalizando o roubo que eles já estavam articulando. A demissão de Maria seria apenas a faxina inicial, a remoção da poeira antes que o novo gestor tomasse posse. O choque final veio com o último clique.
A notícia dizia que a nomeação seria oficializada na reunião do conselho marcada para a próxima semana. A próxima semana. Maria não tinha dias, ela tinha horas, talvez apenas o tempo que levava para a fofoca de sua demissão chegar aos ouvidos certos. A merendeira silenciosa, a mulher invisível da cozinha, não estava apenas prestes a ser demitida. Ela estava no meio de um golpe financeiro gigantesco. E a única maneira de salvar a escola e a si mesma era revelar, a tempo que o novo e aclamado diretor de patrimônio era, na verdade, um velho fantasma do passado dela. Um homem com um rastro de destruição que Ana e José estavam prestes a dar as chaves da escola para que ele finalizasse o serviço. O que Maria faria, agora que sabia exatamente quem era o inimigo e o prazo fatal para agir? Essa descoberta não era o fim do medo, mas o início de uma guerra declarada. Maria sentiu o peso do passado esmagando-a contra o assento. A certeza de que Dr. Ricardo não era apenas um criminoso financeiro, mas uma ferida aberta que ela pensava ter cicatrizado há décadas. E agora, ele voltava como a personificação do seu fracasso mais doloroso, pronto para consumir o último pedaço de estabilidade que ela havia conquistado. A ligação era íntima e terrível, algo que ela jamais havia contado a ninguém na escola, um segredo sujo que, se exposto, poderia destruir a imagem dela, mas que era, ironicamente, a única chave capaz de abrir a porta da verdade e expor a podridão que José e Ana estavam acobertando. Ela precisava decidir, proteger a reputação que a invisibilidade lhe garantia ou usar a dor do passado como munição. A estratégia não poderia ser convencional, Maria sabia. Ir à polícia com uma gravação incompleta e acusações baseadas em fofoca corporativa seria inútil. Ana e José tinham influência, e o Dr. Ricardo, um histórico de desmantelar denúncias como se fossem castelos de areia, então ela precisava de um plano que atacasse o ponto fraco que só ela conhecia, a vulnerabilidade pessoal que ele protegia com mais ferocidade do que suas contas bancárias secretas. E isso significava cavar fundo na lama de 20 anos atrás. Maria passou a noite em claro, não apenas pesquisando os desvios atuais de Ricardo, mas reabrindo caixas antigas em sua memória, lembrando-se dos detalhes suprimidos, do medo que a fez fugir daquele homem e reconstruir sua vida na quietude da cozinha de uma escola. E quanto mais ela lembrava, mais a raiva substituía o pânico, transformando a vítima silenciada em uma agente fria e calculista. Ela precisava de algo tangível, um documento, uma foto, qualquer coisa que ligasse Ricardo àquele período de sua vida que ele insistia em apagar de seu currículo e de sua história pública. O amanhecer trouxe consigo a obrigatoriedade de voltar à escola e encarar seus algozes, e Maria preparou a máscara da invisibilidade com uma precisão cirúrgica, o aroma do café e do pão de queijo servindo como um véu protetor que escondia o terror e a estratégia de guerra que ferviam em seu peito. E ela caminhou pelos corredores, serviu os pratos e observou a movimentação da direção, procurando o menor deslize, a falha na armadura da certeza deles. José, ao passar pela porta da cozinha, parou por um segundo mais longo que o normal, e o olhar dele não era o de um chefe irritado, mas sim o de alguém que já havia assinado a certidão de óbito profissional dela, e havia uma ponta de complacência naquele desdém frio, a certeza de que Maria era um problema resolvido, uma demissão que seria anunciada junto com o grande e promissor anúncio da chegada do novo diretor de patrimônio, Dr. Ricardo. Naquela manhã, Ana fez questão de passar na cozinha algo raro, e o sorriso forçado em seus lábios era oleoso e insincero, elogiando a qualidade da merenda com um entusiasmo exagerado que fez Maria apertar a espátula com tanta força que os dedos doeram, percebendo que aquele era o prelúdio da falsidade que viria a seguir, a imomentação
de consideração antes do golpe final, a tentativa de abafar qualquer ressentimento que pudesse surgir quando a notícia da demissão fosse dada. Maria, no entanto, manteve o rosto sereno, a resposta simples e profissional, não dando a Ana o prazer de ver a dor ou a desconfiança, entendendo que neste jogo a ignorância era o seu superpoder momentâneo. E se Ana e José achavam que estavam lidando com a merendeira, burra e passiva, eles teriam uma surpresa de proporções catastróficas na próxima semana. Para quem está acompanhando essa dor contida e essa revolta silenciosa, para quem sente que Maria precisa de justiça, o momento é agora. Inscreva-se no Corações do Passado e mostre que a história dela não será apagada pelo silêncio, porque a batalha que ela está prestes a travar é pela dignidade de todos aqueles que são invisíveis. Voltando para casa, Maria se dedicou ao item mais difícil de sua lista de planejamento: encontrar a prova do porquê. Ricardo fugiu da cidade 20 anos atrás. A prova de que ele não era apenas corrupto, mas criminoso, e que sua reputação era baseada em pilhas de mentiras. Ela não queria apenas derrubá-lo, ela queria desmantelá-lo em praça pública, e só o trauma compartilhado poderia fazer isso. O detalhe crucial surgiu em um dossiê digital que ela havia baixado anos atrás, por paranoia, um arquivo que guardava recortes de jornais da época, e ali, escondida em letras miúdas, estava a menção a um pequeno escândalo que envolvia um desfalque em uma ONG na qual Ricardo trabalhava, algo que ele abafou com dinheiro e influência. Mas o mais importante, a testemunha-chave do caso tinha sido coagida ao silêncio. Aquela testemunha, Maria percebeu com o estômago revirando. Era ela. 20 anos atrás, Ricardo havia arruinado sua vida e a silenciado com ameaças veladas. E agora, ele estava voltando para arruinar a escola. A prova não era um documento financeiro, mas o testemunho irrefutável de quem ele realmente era e o que ele era capaz de fazer para manter seu segredo. A decisão estava tomada. Maria não seria mais a vítima silenciosa. Ela seria a testemunha renascida, e a reunião do conselho, onde Ricardo seria aclamado como salvador da escola, se transformaria no tribunal, onde ele finalmente pagaria a dívida que devia há 2 décadas. Uma dívida que incluía não apenas dinheiro desviado, mas a vida de Maria que ele havia tentado destruir, e ela sabia exatamente como subir ao palco no momento certo para explodir o circo inteiro. Mas o que ela faria se Ana e José, alertados por seu silêncio incomum, decidissem adiantar a demissão para o dia seguinte? A tranquilidade que Maria exibia era uma armadilha, uma isca para a presunção de Ana e José. Mas, no fundo, ela sabia que a pressa é inimiga da discrição. E se eles tivessem lido a dor no seu olhar, se tivessem percebido a faísca de guerra, eles certamente adiantariam a execução do plano para evitar qualquer reação pública. Então, ela precisava se mover com a velocidade do relâmpago, calculando cada passo dentro daquela cozinha que agora parecia um campo minado. Ela tinha que agir, pois sentia no ar o cheiro metálico da demissão se aproximando, e a reunião do conselho poderia ser tarde demais. Naquela terça-feira, a movimentação atípica no corredor da direção foi o sinal que ela precisava. José estava ao telefone, a voz baixa, nervosa, e Maria captou a palavra urgência e finalizar. E isso bastou para que o seu medo se materializasse na certeza de que eles estavam, sim, limpando a área e preparando a papelada para que ela fosse dispensada no final da tarde, sem direito a explicações ou despedidas. Maria estava esfregando o chão da despensa, disfarçada na rotina cansativa, e seus ouvidos se tornaram radares, captando o ruído seco da porta de José sendo fechada com um clique. E ela sabia que ele tinha saído por alguns minutos para uma última conversa apressada com Ana na sala principal.
E aquele era o momento exato, o vácuo de tempo cirúrgico em que ela precisava invadir o quartel-general do inimigo. O coração de Maria batia na garganta enquanto ela se movia, não mais a merendeira cansada, mas uma sombra, e o cheiro forte de desinfetante da cozinha parecia um perfume de adrenalina, e ela deslizou pelo corredor vazio, a mão suada no puxador da porta do escritório de José, um lugar que ela só visitava para entregar a lista de compras, nunca para roubar a alma da escola. Lá dentro, o silêncio era ensurdecedor. O ambiente frio e austero de José contrastava com a sua mesa desorganizada, e Maria ignorou os porta-retratos e os diplomas, focando apenas na papelada que estava em cima do computador. Um calhamaço de documentos com logotipos da escola e da empresa de consultoria de Ricardo, o homem que era a chave de todo o seu sofrimento. Ela vasculhou rapidamente, os olhos treinados pela necessidade, até que encontrou uma pasta grossa, etiquetada com letras grandes. Transição patrimonial, proposta, Ricardo. E ali, preso por um clipe de ouro, estava um documento assinado, não apenas a aceitação de Ricardo, mas uma folha extra, detalhando um plano de corte de custos que, na primeira linha, mencionava o redimensionamento de pessoal operacional, uma palavra fria e técnica para dizer demissão. Maria sentiu o sangue gelar ao ver a assinatura de Ana e José já na parte de aprovação do tal redimensionamento, e aquilo não era apenas um plano, era um veredito já executado em segredo. E a dor era dupla. A traição profissional e a certeza de que eles haviam brincado com a vida dela. E a humilhação era tão grande que ela precisou respirar fundo para não deixar escapar um grito mudo de revolta. Ainda pior, uma nota manuscrita de José no rodapé do documento indicava a data da reunião de conselho e logo abaixo a frase fria: comunicar Maria T. na véspera, o que significava que eles iriam deixá-la cozinhar o jantar da vitória deles antes de jogá-la no lixo, e essa crueldade desnecessária cimentou a determinação de Maria. Ela não estava apenas buscando justiça, estava buscando vingança. Maria pegou uma foto rápida do documento com o celular, a prova digital irrefutável da premeditação. Mas antes que pudesse sair, a porta principal do corredor rangeu, e ela ouviu a voz de José, mais alta agora, falando com Ana sobre resolver o assunto da cozinha antes do almoço, e o pânico gelou suas veias, sabendo que estava a segundos de ser pega. Ela se escondeu atrás de um armário pesado, o cheiro de mofo e papel antigo invadindo suas narinas, o corpo imóvel, ouvindo os passos lentos de José se aproximando do escritório, e Maria fechou os olhos, sabendo que se fosse descoberta agora, não haveria conselho, não haveria virada, apenas a humilhação pública e a dispensa imediata. E ela segurou a respiração, esperando que o fantasma da invisibilidade a protegesse mais uma vez. Ele entrou, mas não acendeu a luz. Apenas pegou as chaves do carro e saiu do escritório, reclamando sozinho sobre a pressa de Ana, e Maria esperou mais 30 segundos de agonia pura antes de sair do esconderijo, o corpo tremendo, o celular quente na mão, contendo a prova de que eles não apenas a demitiriam, mas fariam isso de forma cruel e calculada. Se você está com o coração na mão, sentindo a adrenalina de Maria e torcendo para que ela consiga usar essa prova para desmascarar a farsa, o seu lugar é aqui, no Corações do Passado. Então se inscreva para não perder o momento da virada, porque o jogo acabou de virar, mas o desafio dela agora era muito maior. Maria tinha a prova da demissão e da corrupção, mas a reunião seria amanhã e José tinha acabado de dizer que resolveria o assunto da cozinha antes do almoço. Como Maria usaria o dia que lhe restava para transformar o seu próprio funeral profissional no espetáculo da queda dos seus algozes?
E o que ela faria se José, voltando do almoço, já viesse acompanhado do advogado da escola para entregá-la o aviso final? Maria voltou para a cozinha, não como a merendeira que preparava o aroma de feijão com amor, mas como uma espiã que acabava de roubar o segredo mais sujo da escola. E o cheiro forte de desinfetante parecia agora um perfume de adrenalina, e ela deslizou pelo corredor vazio, a mão suada no puxador da porta do escritório de José, um lugar que ela só visitava para entregar a lista de compras, nunca para roubar a alma da escola. Lá dentro, o silêncio era ensurdecedor. O ambiente frio e austero de José contrastava com a sua mesa desorganizada, e Maria ignorou os porta-retratos e os diplomas, focando apenas na papelada que estava em cima do computador, um calhamaço de documentos com logotipos da escola e da empresa de consultoria de Ricardo, o homem que era a chave de todo o seu sofrimento. Ela vasculhou rapidamente, os olhos treinados pela necessidade, até que encontrou uma pasta grossa, etiquetada com letras grandes, Transição Patrimonial, proposta a Ricardo, e ali, preso por um clipe de ouro, estava um documento assinado, não apenas a aceitação de Ricardo, mas uma folha extra detalhando um plano de corte de custos que, na primeira linha, mencionava o redimensionamento de pessoal operacional, uma palavra fria e técnica para dizer demissão. Maria sentiu o sangue gelar ao ver a assinatura de Ana e José, já na parte de aprovação do tal redimensionamento, e aquilo não era apenas um plano, era um veredito já executado, em segredo, e a dor era dupla, a traição profissional e a certeza de que eles haviam brincado com a vida dela, e a humilhação era tão grande que ela precisou respirar fundo para não deixar escapar um grito mudo de revolta. Ainda pior, uma nota manuscrita de José no rodapé do documento indicava a data da reunião de conselho e, logo abaixo, a frase fria: comunicar Maria T. na véspera, o que significava que eles iriam deixá-la cozinhar o jantar da vitória deles antes de jogá-la no lixo. E essa crueldade desnecessária cimentou a determinação de Maria. Ela não estava apenas buscando justiça, estava buscando vingança. Maria pegou uma foto rápida do documento com o celular, a prova digital irrefutável da premeditação, mas antes que pudesse sair, a porta principal do corredor rangeu, e ela ouviu a voz de José mais alta agora, falando com Ana sobre resolver o assunto da cozinha antes do almoço. E o pânico gelou suas veias, sabendo que estava a segundos de ser pega. Ela se escondeu atrás de um armário pesado, o cheiro de mofo e papel antigo invadindo suas narinas, o corpo imóvel, ouvindo os passos lentos de José se aproximando do escritório, e Maria fechou os olhos, sabendo que se fosse descoberta agora, não haveria conselho, não haveria virada, apenas a humilhação pública e a dispensa imediata. E ela segurou a respiração, esperando que o fantasma da invisibilidade a protegesse mais uma vez. Ele entrou, mas não acendeu a luz, apenas pegou as chaves do carro e saiu do escritório, reclamando sozinho sobre a pressa de Ana. E Maria esperou mais 30 segundos de agonia pura antes de sair do esconderijo. O corpo tremendo, o celular quente na mão, contendo a prova de que eles não apenas a demitiriam, mas fariam isso de forma cruel e calculada. Se você está com o coração na mão, sentindo a adrenalina de Maria e torcendo para que ela consiga usar essa prova para desmascarar a farsa, o seu lugar é aqui, no Corações do Passado. Então se inscreva para não perder o momento da virada, porque o jogo acabou de virar, mas o desafio dela agora era muito maior. Maria tinha a prova da demissão e da corrupção, mas a reunião seria amanhã, e José tinha acabado de dizer que resolveria o assunto da cozinha antes do almoço.
como Maria usaria o dia que lhe restava para transformar o seu próprio funeral profissional no espetáculo da queda dos seus algozes, e o que ela faria se José, voltando do almoço, já viesse acompanhado do advogado da escola para entregá-la o aviso final. O retorno à cozinha foi um mergulho no gelo, e ela precisou de alguns minutos debaixo do fluxo frio da torneira para dissipar a névoa do pânico, mas o seu corpo ainda tremia, e ela sabia que não poderia perder mais tempo porque a frase resolver o assunto da cozinha pairava no ar como uma guilhotina pronta para cair antes da hora, e esperar a reunião de amanhã era suicídio. Ela precisava agir agora, com a precisão fria de quem perdeu tudo e não tem mais nada a perder. O que Maria havia roubado não era apenas um documento, mas a arma para destruir a credibilidade da direção. E ela tinha duas opções terríveis. Ou ela usava a prova de sua demissão para se defender, o que resultaria apenas em uma briga trabalhista e na sua saída, ou ela usava a prova da corrupção, o tal redimensionamento de pessoal operacional e a transição patrimonial, para causar um terremoto que engolisse José, Ana e Ricardo de uma só vez, e a escolha não era difícil. O veneno estava, na verdade, maior. Mas Maria precisava de um canal, um amplificador para o seu grito mudo, e ela pensou em Dona Fátima, a mãe mais antiga do Conselho Deliberativo, a única pessoa que Maria confiava implicitamente por sua honestidade ranzinza. E Maria sabia que se enviasse a foto dos documentos para Fátima, acompanhada de um pedido desesperado, a mãe faria o inferno acontecer na escola, mas ela teria que fazer isso antes que José voltasse e antes que o almoço começasse. Enquanto a água fervia para o arroz, Maria limpou as mãos na saia do uniforme, o celular escondido no avental como um explosivo, e ela começou a digitar a mensagem para Dona Fátima, escolhendo cada palavra com o cuidado de quem planta uma bomba, e ela explicava a corrupção, o desvio de verba e a demissão cruel, terminando com uma súplica para que Fátima não abrisse o arquivo antes de estar na frente de todos os membros do conselho, garantindo assim a máxima exposição. Mas o barulho de um carro parando bruscamente na porta principal a fez congelar. Maria mal teve tempo de apertar o botão enviar quando a porta de vai e vem da cozinha se abriu. Não com o estrondo habitual dos alunos, mas com a entrada calculada de José, que não estava sozinho, e ao seu lado estava um homem alto, de terno cinza, com uma pasta de couro na mão e um olhar de advogado que já havia visto de tudo. E o coração de Maria parou, percebendo que José não havia voltado para o almoço, ele havia voltado para resolver o assunto da cozinha naquele exato momento. Aquele era o fim, pensou Maria, sendo pega no ato da conspiração. Mas antes que José pudesse sequer abrir a boca, Maria, com a frieza de quem havia enviado a bomba para o alvo, olhou para o advogado e, ignorando José, perguntou em voz alta e firme, sem desviar o olhar: Doutor, o senhor veio para falar sobre a transição patrimonial ou sobre o aviso prévio que a diretoria já assinou para mim? O ar da cozinha, que segundos antes cheirava a alho refogado e normalidade, ficou pesado como chumbo, e o silêncio que se seguiu à pergunta de Maria não era vazio, mas sim a pausa ensurdecedora que antecede uma explosão nuclear, e a cor na face de José escoou para um tom cinzento de mármore frio, a boca aberta em um ó perfeito de incredulidade e terror, porque ele não podia entender como a merendeira, a figura invisível que ele tanto desdenhara na conversa com Ana, não só sabia do seu destino, mas também do segredo sujo que sustentava a demissão cruel. O doutor Ricardo, o advogado de terno impecável, por outro lado, não expressou surpresa com a mesma dramaticidade, mas sim com a contração mínima das sobrancelhas, um sinal quase imperceptível de que ele havia acabado de recalcular todo o risco da situação, movendo-a mentalmente da categoria de disputa trabalhista simples para fraude e conspiração.
E ele sabia que a mulher à sua frente não estava blefando, porque a precisão da frase transição patrimonial exigia acesso a informações privilegiadas. José finalmente conseguiu engolir o ar e deu um passo ameaçador para frente, ignorando a presença do advogado, os olhos de ódio fixos em Maria, a voz rouca de quem está prestes a perder tudo, exigindo saber como ela tinha aquela informação, de onde ela tinha tirado aquela loucura, e ele tentou usar a velha tática da intimidação, dizendo que ela seria processada por difamação e calúnia se continuasse com aquelas acusações absurdas, mas a voz dele não tinha mais o peso da autoridade. Era o guincho desesperado de um homem preso na armadilha que ele mesmo montou. Maria sequer piscou. Manteve o corpo ereto e a dignidade intacta, e a resposta que ela deu foi lenta e fria, como uma sentença de morte proferida com calma, dizendo que era o problema de tratar a cozinha como um depósito de objetos inanimados, e que, em uma escola onde a direção falava abertamente de demissões e desvios de verba atrás de portas finas, o invisível sempre acabava vendo demais. Aquele momento era o ápice da vingança silenciosa, a justiça sendo servida fria, e Maria entendeu que ela precisava martelar a verdade da corrupção para anular o poder que José tinha sobre sua demissão. E ela olhou diretamente para o Dr. Ricardo, passando por cima da figura trêmula do diretor, e disse que a questão não era mais o aviso prévio, mas sim o desvio de quase R$ 1,5 milhão dos fundos de reforma, dinheiro que seria usado para comprar a transição patrimonial e esconder o rombo dos pais do conselho, e ela perguntou se o escritório de advocacia dele estava ciente de que ele estava ali para blindar uma fraude financeira. O advogado, profissionalmente, deu um passo para trás, criando uma distância sutil e crucial de José, e sua postura confirmava a Maria que ele não sabia da dimensão do crime. Ele estava ali apenas para formalizar uma demissão comum. Sentindo que tinha o advogado na palma da mão, Maria sorriu com a dor contida de quem esperou 20 anos para ter esse poder, e ela confirmou o que José mais temia, dizendo que a documentação sobre a transição patrimonial, que incluía não apenas a prova do desvio, mas também os nomes de todos os envolvidos, já havia sido enviada para o Conselho Deliberativo há poucos minutos, e que a bomba explodiria na hora que eles abrissem o arquivo anexo, e que esse tempo de espera, que não duraria mais de 1 hora, era o único prazo que José tinha para negociar o seu futuro antes que ele fosse parar nas páginas policiais. Gente, se você está vibrando com essa virada, com a coragem dessa mulher que trocou o medo pela força, não esquece de apertar o like e se inscrever no Corações do Passado, porque o que vem agora é a negociação mais tensa que essa cozinha já viu. O pânico de José se transformou em fúria cega, e ele gritou, exigindo saber para quem ela havia mandado aquilo, ordenando que ela pegasse o telefone agora mesmo e cancelasse o envio. E ele tentou avançar, mas o doutor Ricardo interveio, colocando a mão no peito do diretor com uma firmeza que era um aviso, e disse que não havia mais tempo para ações impensadas e que, naquele momento, a prioridade era conter o vazamento antes que ele se tornasse público, o que, na linguagem fria do direito, significava salvar a escola e a reputação do escritório, não a pele do diretor. Maria, vendo o desespero nos olhos de José e a cautela no advogado, entendeu que havia vencido a primeira parte. Mas o seu objetivo não era apenas sobreviver, era garantir que eles pagassem pelo desprezo e pela traição. Foi então que Maria propôs o acordo, e o tom da sua voz era surpreendentemente calmo, como se estivesse discutindo a melhor receita de bolo de fubá. E ela disse que o único jeito de evitar que o conselho abrisse a bomba era se José e Ana renunciassem imediatamente aos seus cargos.
alegando motivos de saúde ou de ordem pessoal, antes do início da reunião de amanhã, e que se eles fizessem isso, ela estaria disposta a atrasar a divulgação de todo o resto, apenas o suficiente para que a escola tivesse tempo de se reorganizar sem que a notícia do desvio se tornasse um escândalo nacional. Mas o preço da sua discrição era a saída imediata e sem alarde de todos os envolvidos na fraude. José reagiu com risadas histéricas, dizendo que ela estava louca, que ela era apenas uma merendeira sem poder. Mas o advogado não riu. Ele estava calculando as probabilidades. O Dr. Ricardo interrompeu o diretor novamente, pedindo silêncio com um olhar severo, e ele perguntou a Maria, com a voz agora profissionalmente calma e sem julgamento, se ela tinha cópias de todos os documentos e se o arquivo enviado era o único exemplar, e Maria, que não era boba, respondeu que o arquivo enviado era apenas a ponta do iceberg e que os originais, juntamente com outras provas, estavam em um lugar seguro que seria acionado caso qualquer mal lhe acontecesse ou caso a renúncia não fosse acatada de imediato. Aquele era o cheque-mate. A ameaça de que ela não estava sozinha e de que a verdade continuaria viva, mesmo se ela fosse eliminada, o que transformava sua segurança pessoal na única garantia de que o escândalo permaneceria em sigilo temporário. José, vendo a dignidade inabalável de Maria e o cálculo frio do advogado, tentou o último movimento desesperado de intimidação. E ele usou o argumento mais baixo, dizendo que ela não tinha moral, para chantageá-lo, que ele sabia do seu passado, do seu silêncio, daquele segredo que ela carregava há anos na escola. Mas Maria apenas sorriu de lado, o sorriso de quem já superou a dor há muito tempo, e disse que o passado dela podia ser sujo, mas não envolvia roubo de dinheiro público, e que o segredo dela era só dela, enquanto o crime dele era de todos os pais e alunos. Era o fim da sua autoridade moral. O Dr. Ricardo então pegou José pelo braço, levando-o para fora da cozinha, sem dar tempo para que o diretor revidasse com mais ofensas, e disse a Maria que ele precisava de um momento a sós com seu cliente, mas que ele voltaria em 10 minutos com uma resposta, e que ela deveria manter o silêncio e o sigilo até lá. Maria apenas acenou com a cabeça, observando os dois saírem pela porta de vai e vem, e ela soube que a escola inteira estava prestes a implodir e que ela era o pavio que havia acendido o fogo da justiça. O cheiro da comida se misturava ao cheiro de poder recém-adquirido. Ela voltou para a pia, o corpo exausto, mas a mente hiperativa, e pegou um copo de água, percebendo que sua mão não tremia mais. E naquele pequeno intervalo de tempo, ela pensou em Dona Fátima, imaginando a mãe do conselho, lendo a documentação e ligando para os demais membros em pânico. O telefone tocando incessantemente nas salas da direção, a reunião de emergência sendo convocada antes mesmo que a merenda fosse servida, e ela sabia que a máquina da justiça já estava em movimento, e que a renúncia era a única saída honrosa para José. Mas enquanto bebia a água e voltava a respirar, Maria ouviu o som de passos apressados e agitados voltando em sua direção, e não eram os 10 minutos prometidos, mal haviam se passado 3. E desta vez o som não vinha da porta da frente, mas sim da área de serviço. E Maria congelou, percebendo que Ana, a diretora adjunta e cúmplice de José, havia chegado, e ela estava com uma expressão de ódio profundo e conhecimento recente. O telefone na mão, provavelmente ligada a José, e ela entrou na cozinha gritando o nome de Maria, exigindo saber o que ela havia feito. O olhar de Ana não era apenas raiva, era o medo desesperado de quem teve seu futuro roubado. E antes que Maria pudesse responder, Ana avançou em direção à merendeira, não para brigar, mas para pegar o celular escondido no avental. E Maria se esquivou no último segundo, mas Ana conseguiu agarrar um pedaço do seu braço, gritando:
Sua vigarista, devolva a prova que você roubou, o que revelava que José não só havia confessado a ela, mas que ele havia detalhado que Maria tinha mais do que documentos. E agora, Maria precisava segurar o telefone com a gravação da conversa desesperada, sabendo que a luta física era o último estágio da queda e que o jogo agora era corpo a corpo, e que a próxima pessoa a entrar naquela cozinha definiria quem cairia primeiro. A cozinha, que antes era o santuário de Maria, cheiro de bolo e água sanitária, virou um campo de batalha apertado, um lugar de agressão silenciosa e gritos abafados, onde Ana, movida pelo pânico da ruína, jogava o corpo contra a merendeira com uma fúria descontrolada, tentando arrancar o avental e o celular que guardava ali a prova de tudo, a gravação que esmagaria a carreira das duas diretoras de Uma Vez Só. Maria, apesar de menor e mais velha, tinha a força e a resistência de anos, levantando panelas pesadas e não cedeu, usando a bancada de inox como escudo e girando rapidamente, sabendo que se Ana conseguisse o celular, não seria apenas o fim da chantagem, mas o fim da sua própria segurança. A luta não era elegante, era um emaranhado de avental, mãos suadas e empurrões, e Ana gritava baixinho, com a voz esganiçada e cheia de veneno, dizendo que Maria era uma parasita ingrata que havia se aproveitado da confiança de todos por anos e que se ela ousasse enviar o resto da documentação, a direção faria a vida dela impossível, usando seu passado como munição para destruí-la publicamente, tentando inverter o jogo de moralidade quando já estava perdendo no tribunal dos fatos. Maria apenas segurava, firme, o tecido do avental, os olhos fixos na porta, esperando que o Dr. Ricardo voltasse, ou que a ameaça de José fosse suficiente para paralisar a adjunta. O pânico era tangível, e o ruído do empurra-empurra se intensificou. A respiração pesada de Ana ecoava no azulejo branco, e quando ela tentou dar um passo mais forte, tropeçou em um balde de esfregão, e o impacto fez uma pilha de travessas de alumínio balançar perigosamente na prateleira acima delas, caindo com um estrondo metálico no chão, o barulho agudo perfurando o silêncio da escola vazia, um som que, Maria soube naquele instante, era alto demais para ser ignorado. Era o som do caos e o som de uma linha sendo cruzada, e Ana aproveitou a distração do barulho para tentar um golpe mais baixo, puxando o braço de Maria para trás, torcendo o pulso na tentativa de que ela soltasse o celular, e naquele momento a dor atravessou Maria como um choque, mas ela aguentou, pensando nos anos de silêncio, pensando no que José e Ana haviam dito sobre ela, e a dor física era pequena, comparada à dor da traição que carregava na alma. Sua força de vontade era maior que a física, e Maria deu um puxão seco e forte para a frente, desequilibrando Ana, que caiu para o lado esbarrando na mesa de corte, o rosto agora vermelho e com lágrimas de frustração e ódio escorrendo, o cabelo fora do lugar, a ex-ita. Postura de diretora exemplar completamente desmantelada pelo medo da cadeia. Ela estava prestes a se levantar e atacar novamente, quando o som dos saltos altos apressados parou bruscamente na porta de vai e vem. Era Dona Fátima, a mãe mais influente do conselho, a mulher que detinha o poder informal sobre a escola, e ela estava ali, parada, com o semblante de quem acabara de ter o coração arrancado pela boca, os olhos arregalados de horror e descrença, observando a momento. A cozinha revirada, travessas espalhadas, a diretora adjunta, Ana, no chão, e Maria, a merendeira invisível, em pé, respirando ofegante, o avental amarrotado, mas com uma calma assustadora. Fátima havia chegado para a reunião de emergência convocada por seu marido, que havia recebido a ligação desesperada do Dr. Ricardo, mas ela nunca esperou encontrar o cenário de uma briga.
corporal na cozinha, e o choque a petrificou, fazendo-a compreender, sem precisar de uma palavra, que o problema ali não era apenas contábil, era podre, humano e violento. Isso te faz pensar no que as pessoas fazem quando acham que ninguém está olhando, não é mesmo? Se você já sentiu a dor dessa decepção, clica no botão de inscrição para mais histórias como essa aqui no Corações do Passado. Maria aproveitou a distração de Ana, que levantou a cabeça para encarar Fátima com um pavor ainda maior. E lentamente a merendeira soltou o braço que Ana havia torcido, deixando a manga do uniforme escorregar um pouco. E a marca roxa e feia do aperto ficou visível contra sua pele, uma prova silenciosa da agressão, o ponto de virada definitivo que transformava o desvio de dinheiro em violência física. O silêncio era tão pesado que parecia comprimir o ar na cozinha. E Fátima moveu o olhar de Ana, caída e desfigurada pela raiva, para a marca no braço de Maria, o testemunho mudo que não podia ser negado, e naquele momento a mãe do conselho entendeu que as ameaças de José e o desespero de Ana eram a confissão de culpa, e que Maria não era a vilã, mas sim a vítima. E agora, a guardiã da verdade. Ana tentou se recompor, se levantando rapidamente, mas Fátima levantou a mão, um gesto autoritário que paralisou a diretora adjunta, e a frieza no olhar da mãe era mais cortante do que qualquer grito, demonstrando que naquele momento a hierarquia da escola havia sido invertida pela força moral da justiça. Maria, sem dizer nada, sem sequer olhar para Ana, pegou um dos pedaços de travessa que estava no chão e entregou-o a Fátima, forçando a mãe do conselho a focar no que estava quebrado, não apenas no metal, mas na confiança de toda a instituição. E Fátima pegou o pedaço de metal, sentindo o peso da responsabilidade em sua mão. A voz de Dona Fátima, quando finalmente quebrou o silêncio, era baixa e firme, com a autoridade de quem havia acabado de tomar uma decisão irrevogável. E ela olhou diretamente para Maria, não como a merendeira, mas como a única pessoa de verdade naquela sala, e disse: Dr. Ricardo está a caminho com a polícia, mas antes disso, me diga, Maria, onde estão os arquivos completos, porque a escola vai parar agora e eu preciso garantir que nada mais seja perdido. Você está pronta para ver a verdade vir à tona? Maria não precisou de mais do que um segundo para avaliar a frieza determinada no olhar de Dona Fátima. E a palavra polícia foi o único selo de garantia de que a merendeira precisava para soltar o peso que carregava na alma, compreendendo que o jogo tinha virado, e que sua aliada agora era a força mais poderosa da escola, a moralidade de uma mãe influente que não podia ser comprada. A merendeira respirou fundo, soltando o ar pesado, e apontou para o canto mais escuro e esquecido da despensa, logo atrás do freezer industrial que ninguém nunca ousava mover. O lugar onde o cheiro de mofo e desinteresse era mais forte. Maria revelou que os arquivos completos, os livros contábeis verdadeiros, as notas fiscais fraudulentas, tudo estava ali, escondido dentro de uma caixa de papelão antiga que ela usava para guardar os panos de prato velhos, um esconderijo perfeito, pois ninguém da direção jamais tocaram em algo que pertencia à cozinha de baixo escalão, a prova final de que a invisibilidade dela era o maior trunfo para a verdade. Ana, que havia se levantado, cambaleou para trás ao ouvir a localização precisa, o rosto se contorcendo em uma expressão de terror puro, percebendo que Maria havia se preparado para aquele momento muito antes de a conversa atrás da porta sequer ter acontecido. A diretora adjunta tentou avançar, gritando uma negação histérica e patética, mas o gesto autoritário de Fátima a parou, e a mãe do conselho, sem desviar o olhar de Maria, deu um passo decidido em direção à despensa, o som de seus saltos no piso frio ecoando a urgência da situação, uma caçada final para selar a queda de quem se achava intocável.
O coração de Maria batia forte no peito, uma mistura de medo, adrenalasia e uma satisfação dolorosa, pois ela sabia que a partir daquele momento sua vida nunca mais seria a mesma e que a paz de seu silêncio estava prestes a ser trocada pelo barulho da justiça. Fátima, com uma força surpreendente para quem usava roupas de grife, empurrou o freezer pesado para o lado. E o cheiro de sujeira e eletricidade pairou no ar, revelando a caixa de papelão úmida e gasta. E ela não hesitou, puxando a caixa com rapidez, seus olhos fixos no conteúdo que provaria a corrupção que havia corroído o coração da instituição. Era incrível como a prova de um esquema que movimentava milhares de reais estava ali, guardada entre lixo e objetos esquecidos. Um testemunho da arrogância de quem achava que a merendeira era muda e burra demais para entender o que via. Enquanto Fátima mexia na caixa, Maria se permitiu olhar para Ana, que agora estava chorando de forma convulsiva, encostada na parede, murmurando frases desconexas sobre sua reputação e a família. E Maria sentiu apenas um cansaço profundo diante daquela demonstração de ego ferido, percebendo que para Ana o problema nunca foi roubar, mas sim ser pega, uma distinção cruel que separava os corruptos dos honestos. É difícil quando a decepção é tão grande que ela vira nojo, não é? Se você está sentindo a revolta de Maria, lembre-se de clicar no curtir e se inscrever no Corações do Passado, porque a virada está só começando. O som do papel sendo manipulado era alto no silêncio da cozinha e Fátima puxou um grosso maço de envelopes lacrados e pastas azuis que continham a caligrafia de José, as datas, os valores desviados, as assinaturas falsificadas, o registro completo da podridão que eles tentavam varrer para debaixo do tapete. Fátima não precisou ler nada para saber que o desespero de Ana era a prova irrefutável, e o peso daquelas pastas em suas mãos era o peso da responsabilidade de derrubar a direção. Ana tentou se arrastar até Fátima implorando, dizendo que a reputação da escola seria destruída, que as crianças sofreriam com o escândalo, uma última tentativa desesperada de apelar para o senso de preservação de Fátima. Mas a mãe do conselho nem sequer a olhou. Estava concentrada demais na tarefa de segurar a verdade. Fátima sabia que a reputação já estava arruinada. Apenas faltava o mundo saber. Maria observou a força silenciosa de Fátima, a forma como a mãe rica e influente se transformou em uma agente da justiça, e entendeu que a dor que ela carregava não era só dela, mas era compartilhada por todas as mães que confiavam na escola e que haviam sido traídas pela ganância de José e Ana. Aquele momento era a redenção que Maria nunca soube que estava buscando. Uma compensação pelo silêncio, pelos julgamentos e pela invisibilidade. De repente, o som que todos esperavam, mas que ainda assim era chocante, rasgou a quietude do fim de tarde. As sirenes. Não distantes, mas muito perto, parando no portão principal. A confirmação de que Dr. Ricardo não havia demorado e que a polícia estava entrando nos terrenos da escola naquele exato instante. Ana soltou um grito abafado e Fátima apertou as pastas contra o peito. Fátima olhou para Maria e havia gratidão e urgência em seus olhos, e ela disse, a voz baixa para não ser ouvida além da porta da cozinha: Maria, você foi a coragem que essa escola precisava. Agora precisamos da sua ajuda. Mais uma vez, mas me diga, onde está José? Ele não está aqui. Ele sabia que iríamos procurar por ele? Maria deu um passo à frente, o corpo tenso pela proximidade da justiça, mas a mente incrivelmente clara. E ela pensou no que José e Ana haviam dito sobre ela na conversa, no segredo que eles achavam que ela guardava, e sorriu com a ponta dos lábios, um sorriso frio e cheio de intenção, porque a verdade deles era superficial, mas a dela era profunda.
O que Maria sabia sobre José que nem a polícia sabia? O que ela estava escondendo, afinal? O sorriso de Maria era quase doloroso de se ver. Não era de alegria, mas daquela satisfação fria de quem finalmente entende a profundidade do jogo e sabe exatamente onde o adversário errou. E aquele conhecimento lhe dava um poder que nenhuma panelada, por mais quente que fosse, jamais daria. E Fátima percebeu que o silêncio da merendeira não era a ausência de voz, mas sim a certeza de que ela falaria no momento mais destrutivo possível. Naquele instante de silêncio, enquanto Ana soluçava e as sirenes gritavam lá fora, Maria uniu as pontas soltas da conversa, ligando a covardia de José à sua própria história de invisibilidade. A porta da cozinha foi forçada lá no corredor principal, e o grito de comando de um policial ecoou pelas paredes, uma onda de urgência que fez Ana se encolher como um animal acuado. Mas Maria permaneceu ereta, os olhos fixos na determinação de Fátima, sabendo que elas tinham apenas segundos antes que a polícia chegasse até elas e tomasse conta da situação. E José, o verdadeiro mentor do esquema, precisava ser interceptado antes que completasse a limpeza de seu rastro de corrupção. Fátima estava impaciente, segurando as pastas pesadas contra o peito, esperando que Maria parasse de sorrir e entregasse a informação vital. José achava que Maria era burra, não era? Que ela só pensava em arroz e feijão, mas ele se esqueceu que o funcionário que passa mais tempo na escola é o que vê os fantasmas. É o que percebe as rotinas quebradas, e Maria sempre soube que o verdadeiro tesouro da podridão de José não estava no cofre. Estava na papelada antiga, nos arquivos que ele negligenciava há anos, porque achava que ninguém nunca mais iria se dar ao trabalho de revirar. Maria deu 2 passos para perto de Fátima, e o cheiro de lavanda de Fátima se misturou ao cheiro de tempero de Maria. Uma estranha aliança selada pela traição e pela justiça, e ela sussurrou a voz controlada: "Ele não está fugindo, Fátima. Ele está terminando o serviço." Na conversa, eles mencionaram um tal de arquivo, morto da Previdência, e eles disseram que era a única coisa que podia nos ligar àquele problema de anos atrás. Aquele problema de anos atrás era o segredo de Maria. O julgamento silencioso que José e Ana carregavam sobre ela, e ele sabia que se a polícia encontrasse a contabilidade antiga da escola, tudo viria à tona, inclusive o fato de que eles usaram a reputação de Maria para encobrir a própria negligência. José não queria fugir com a mala cheia de dinheiro, ele queria destruir o que poderia ser usado como prova de negligência contra ele e não apenas de corrupção. Então, onde o arquivo morto fica, onde eles guardam os documentos que ninguém mais quer ver e que só a merendeira sabe que tem que ficar seco para não embolorar. Maria apontou com o queixo, sem tirar os olhos da porta. O antigo almoxarifado lá atrás do ginásio, perto da entrada de serviço que só os faxineiros usam. E eles estão lá, neste instante, tentando queimar o que restou, o rastro que nem a polícia, nem você, achou que valia a pena procurar. Maria se sentia levemente tonta pela adrenalina e pela primeira vez em anos, ela não estava pensando no próximo dia de trabalho, mas sim no próximo passo de um plano de vingança que ela sequer sabia que tinha. E agora que o nome de José estava na mira da polícia, era hora de garantir que ele pagasse não só pelos desvios, mas também por ter usado a dor de Maria como uma ferramenta para se proteger. Fátima compreendeu imediatamente. Seus olhos de mãe do conselho se arregalaram com a astúcia de José. E ela pegou a mão de Maria, um aperto firme e respeitoso. "Então vamos lá, Maria, você vai nos guiar. Não podemos deixar que ele destrua a única prova que liga o passado ao presente. E precisamos que ele seja pego em flagrante, com a prova na mão.
Neste momento, um policial uniformizado com a mão na arma e a lanterna acesa surgiu na porta da cozinha, e o foco dele foi imediatamente para Ana, que se debatia no chão, e o oficial gritou, exigindo que ela ficasse parada, o que criou o caos necessário e a distração perfeita que Fátima e Maria precisavam para se mover. Enquanto a confusão se instalava na cozinha e Ana era rendida, Maria puxou Fátima para trás do grande balcão de mármore, indicando uma saída lateral discreta que dava para o corredor de manutenção, aquele que só os invisíveis usavam. O oficial estava ocupado demais, controlando Ana, para notar as duas mulheres se esgueirando silenciosamente, e o coração de Maria batia forte, mas não mais de medo, e sim da pura satisfação, da adrenalina. Se você está sentindo o cheiro da justiça e torcendo para que Maria consiga desmascarar José a tempo, é porque essa história tem o peso da verdade que só o Corações do Passado consegue trazer. Não se esqueça de se inscrever para ver o que acontece no almoxarifado, porque a corrida está apenas começando e a prova crucial está em risco. Correndo pelo corredor escuro, o som de seus tênis ecoando no concreto, Maria pensava: eles me viam como a mulher que fracassou na vida, que só servia para alimentar, mas sou eu quem vai derrubar o castelo deles. Sou eu quem sabe onde o rato se escondeu para roer a última prova. Elas estavam se aproximando do fundo do ginásio, e o almoxarifado ficava logo depois daquela curva fria, e Maria podia sentir o cheiro forte de papel velho e, pior, o cheiro fraco de fumaça. Será que elas chegariam a tempo? O cheiro de fumaça não era mais fraco. Ele estava denso e picante, misturando-se com o pó acumulado de décadas de abandono. E o coração de Maria não apenas batia forte, ele martelava no peito, como se quisesse avisar José da chegada da justiça. Mas ele estava ocupado demais, trancado em sua bolha de desespero e destruição, tentando apagar o passado que Maria carregou por todos eles. Elas pararam bruscamente, atrás de uma pilha de carteiras escolares quebradas, o lugar perfeito para uma emboscada silenciosa. E a luz fraca de uma lâmpada quebrada piscava erraticamente no final do corredor, revelando a porta de aço do almoxarifado ligeiramente entreaberta, e era de lá que vinha o calor e a fumaça. Fátima colocou a mão no ombro de Maria, um sinal não de medo, mas de coordenação silenciosa, porque ela sabia que Maria era a chave mestra para aquele castelo de podridão, a única pessoa que realmente entendia os pontos cegos daquela escola. E Maria apenas assentiu, os olhos fixos na fresta, a respiração presa na garganta, enquanto ela tentava ouvir através do crepitar do fogo. Maria sentia o corpo vibrar em uma mistura estranha de terror e satisfação, porque ela estava prestes a ver o homem que a julgou por anos, que permitiu que o silêncio dela fosse a tela para a pintura da própria culpa, queimar a prova de que ele era o verdadeiro erro, o verdadeiro fracasso, e não ela. Aquele fogo era mais do que a destruição de documentos, era a tentativa final de José de apagar a verdade, a dor e a honra de Maria. Dentro do almoxarifado, José resfolegava, o rosto vermelho e suado, jogando maços de papel amarelado em um pequeno tambor de metal improvisado, onde as chamas lambiam os documentos antigos, transformando anos de contabilidade suja e arquivos previdenciários em cinzas leves. Ele murmurava para si mesmo, frases desconexas sobre a incompetência da polícia e a burrice de Ana, mas o que ele mais repetia era a mesma frase: ninguém ia se lembrar disso, nunca. A porta rangeu um pouco mais com um movimento interno de José, e Maria teve uma visão rápida. Pilhas de pastas verdes empilhadas perto da única janela, e o chão estava coberto de papéis que José não teve tempo de queimar. Uma verdadeira mina de ouro para Fátima e para o conselho, se elas chegassem a tempo antes que ele terminasse o serviço. Fátima puxou Maria para ainda mais perto, o cheiro de lavanda e tempero ficando mais forte.
no ar pesado, e ela sussurrou: precisamos de uma distração, ou ele vai queimar tudo. Ele está agitado demais, e se nos vir, ele pode fazer uma besteira ainda maior. Maria balançou a cabeça, indicando que a distração não seria externa, mas sim um movimento rápido e silencioso que só a invisibilidade dela permitiria. Ela apontou para um pequeno duto de ventilação enferrujado que corria ao longo da parede do corredor, logo acima do nível dos olhos, e explicou que aquele era o caminho que os cupins e os eletricistas usavam para acessar a parte de trás do armário de produtos de limpeza, que ficava justo ao lado da porta do almoxarifado. Era sujo e apertado, mas faria o barulho necessário na hora certa. Maria subiu em um engradado de plástico abandonado, a agilidade que ela usava para servir centenas de pratos agora direcionada para a invasão, e com um movimento firme e calculado, ela puxou a tampa do duto de ventilação, deixando-a cair com um estrondo ensurdecedor no chão de concreto, o metal reverberando. No corredor silencioso, José parou imediatamente o ato de queimar. O silêncio que se seguiu ao barulho da queda foi o som mais alto que Maria já tinha ouvido, e ela e Fátima se espremeram contra a parede, observando a porta do almoxarifado, que se abriu devagar. Ele parecia um animal acuado, o rosto coberto de fuligem e o terno sujo de cinzas. E ele olhou para um lado e para o outro, gritando com uma voz rouca: quem está aí? Eu sei que tem alguém. Ele não viu Maria, nem Fátima, mas viu a abertura do duto de ventilação, e a paranoia dele fez com que ele acreditasse que era a polícia entrando por algum acesso secreto. Se você está com o coração acelerado e a garganta seca, torcendo para que José não consiga acabar com a prova que pode limpar o nome de Maria e derrubar essa gente corrupta, você precisa se inscrever no Corações do Passado, porque o clímax dessa traição silenciosa está prestes a explodir e a gente não vai perder nenhum detalhe. Aproveitando a confusão de José, Maria e Fátima avançaram como sombras, mas, no momento em que Fátima se preparava para correr em direção aos arquivos, José, em um ato de desespero final, puxou um galão de querosene que estava escondido atrás de uma prateleira e começou a derramar o líquido inflamável sobre as pilhas de documentos ainda intactos, garantindo que tudo, absolutamente tudo, virasse poeira. E ele acendeu um fósforo com um sorriso insano no rosto. O fósforo aceso caiu como um cometa na poça de querosene, e o fogo rugiu, não como uma fogueira, mas como um animal faminto, uma onda de calor insuportável que explodiu no rosto de Maria, fazendo-a dar um passo involuntário para trás, enquanto a luz laranja e doentia engolia rapidamente os documentos, ameaçando sumir com qualquer vestígio da verdade para sempre. José riu, um som seco e histérico. O riso final de um homem que achava que podia comprar o silêncio de Deus com cinzas e fumaça, e ele levantou os braços em triunfo macabro, a silhueta dele se agigantando contra o inferno que ele tinha criado. Fátima soltou um grunhido de puro desespero, e sem pensar nas consequências, ela avançou um passo em direção a José, com a intenção clara de agarrá-lo e jogá-lo longe do fogo. Mas Maria a puxou de volta com a força surpreendente de quem carrega panelões de feijoada todos os dias, e balançou a cabeça negativamente, indicando que confrontar José diretamente seria inútil agora, e que a prioridade era o que ainda não tinha sido consumido. Naquele instante de caos e fumaça, Maria pensou rápido, um retorno instintivo ao conhecimento profundo que ela tinha daquela cozinha e dos seus arredores, o mapa mental dos equipamentos de emergência que só quem trabalha nos bastidores memoriza. E ela visualizou o extintor de incêndio industrial, aquele cilindro vermelho e pesado que ficava fixado na parede do corredor, próximo à porta da sala, da secretaria.
Ela soltou Fátima e correu como um raio em direção ao extintor, o cheiro forte de queimado rasgando suas narinas, e seus músculos protestaram com o esforço de arrancar o equipamento da parede, mas a raiva, a dor acumulada de anos de invisibilidade e o veneno da conversa da direção lhe davam uma força sobre-humana, a energia da justiça que estava prestes a ser negada. José, alheio a tudo, continuava a jogar mais pastas na labareda, cego pela euforia da destruição final, e ele sequer notou quando Maria voltou para a porta do almoxarifado, cambaleando levemente com o peso do extintor, seus olhos fixos não na fogueira, mas no ponto exato onde a pilha de documentos mais importantes, aqueles que falavam dos desvios mais recentes, estava vulnerável, prestes a ser atingida pelo fogo que avançava rápido demais. Com um grito mudo que vinha do fundo de sua alma, Maria mirou o bico do extintor na direção exata dos arquivos ainda intactos e acionou a alavanca com toda a sua força, liberando uma nuvem espessa e branca de pó químico que irrompeu na sala com a violência de uma explosão, atingindo José de raspão e cobrindo os documentos de prova, sufocando o fogo mais perigoso no centro da sala. O pó químico suspendeu o ar, transformando a sala em um nevoeiro sufocante e branco, e José tossiu e gritou, o corpo cambaleando sob o impacto do gás não tóxico, mas extremamente irritante. E ele tropeçou no tambor em chamas, caindo de joelhos, derrotado mais pelo pânico da surpresa do que pela dor física. Aproveitando os segundos preciosos de confusão, Fátima disparou para dentro da sala, deslizando no chão escorregadio e coberto de pó, e começou a juntar freneticamente os maços de documentos encharcados de querosene, mas agora cobertos pela camada protetora do pó químico, e ela conseguiu agarrar uma pilha enorme de pastas verdes antes que as chamas mais distantes e ainda vivas pudessem alcançá-las. José, com os olhos lacrimejando e o rosto coberto de fuligem branca e cinza, conseguiu focar em Maria, que ainda segurava o extintor como uma arma, e a expressão de surpresa se transformou em ódio puro e abjeto, um ódio que finalmente reconhecia a merendeira não como uma sombra, mas como a principal responsável pela queda dele. Ele gritou, com a voz embargada pela tosse e pelo pó. Sua insolente, você sempre foi o câncer dessa escola. Você nunca deveria ter saído daquela cozinha. E nesse grito final, Maria ouviu não só o ódio, mas a confirmação de que tudo que ela tinha ouvido na conversa secreta era real. Um julgamento que datava de anos e que ele carregava como uma sentença de morte. Se você está sentindo o peso dessa virada, se a sua garganta apertou com a ousadia silenciosa de Maria e você precisa ver a justiça ser feita, então você precisa parar o que está fazendo e se inscrever agora no Corações do Passado, porque essa evidência que Fátima está carregando vai explodir nos tribunais e o preço do silêncio de Maria está prestes a ser pago por quem a traiu. Fátima agarrou a mão de Maria, puxando-a para fora da sala quente, e as duas correram pelo corredor escuro, o som das próprias respirações ofegantes sendo o único barulho, os documentos debaixo do braço como um tesouro, mas, ao chegarem na porta principal da escola, aquela que levava à liberdade e à revelação, elas notaram que a fechadura de emergência estava trancada, e vindos da rua, elas ouviram um novo barulho. Um som que não era de sirene policial, mas sim o ronco pesado de um motor de caminhão se aproximando. O silêncio do pânico é mais alto que qualquer grito, e ele preencheu o corredor quando Maria e Fátima entenderam o que o clique da fechadura significava. Não era um defeito, era uma armadilha perfeita, montada com antecedência para garantir que ninguém atrapalharia o fogo purificador de José. E agora, a porta de saída, o portal para a justiça, era apenas uma parede fria de metal que não cederia a
força delas, forçando-as a bater com a testa na certeza de que estavam encurraladas. O som do motor lá fora ficou mais nítido, crescendo de um ruído distante para um ronco pesado de freios a ar, e o tremor da vibração do caminhão subiu pelas solas dos tênis de Maria, comunicando uma ameaça muito mais organizada e fria do que a fúria cega de José, revelando a extensão da rede de desvios e corrupção que sustentava a escola, e que agora estava vindo buscar o que lhes pertencia, o silêncio e a destruição das provas. Maria sentiu o sangue gelar, não por ela, mas pela jovem professora Fátima, que apesar de toda a bravura, agora tremia visivelmente, agarrada aos documentos encharcados e pesados, o tesouro sujo que as condenaria se caísse nas mãos erradas, e a merendeira sabia que a invisibilidade que a protegera por anos tinha sido trocada, naquele momento, no almoxarifado, por uma visibilidade fatal que a transformava na inimiga número 1. E foi nesse instante de paralisia desesperada que José saiu do nevoeiro branco do almoxarifado, cambaleando levemente, coberto de pó químico, cinzas e suor, parecendo um fantasma vingativo, os olhos vermelhos fixos nelas com uma intensidade selvagem, que não era mais de um diretor, mas de um animal ferido, com a respiração sibilante, cortada pelo esforço e pela fumaça. Ele riu, uma risada gutural e seca que ressoou no corredor vazio, e que Maria percebeu ser o som da vitória antecipada. Pois ele não precisava mais lutar com ela. Ele só precisava esperar que os reforços chegassem, sabendo que a porta de ferro não deixaria a prova escapar. E ele apontou um dedo trêmulo e sujo para Fátima, dizendo que ela e sua insolência estudantil teriam o que mereciam, mas que Maria, a sombra da cozinha, teria o pior castigo por ousar desafiar a ordem que ele impôs. Maria empurrou Fátima para trás, para o nicho sombrio ao lado do bebedouro desativado, usando seu próprio corpo como um escudo, e a força que a movia não era mais a raiva, mas uma calma silenciosa, uma aceitação de que se aquele era o fim, ela o encararia de pé, e protegeria aquela papelada suja, o único legado de dignidade que ela poderia deixar depois de anos sendo desconsiderada. O baque da porta, do caminhão se fechando lá fora, foi seguido pelo som de passos pesados se aproximando da entrada principal, passos ritmados e masculinos que sinalizavam que a ajuda de José não era apenas um motorista de entrega, mas sim capangas ou seguranças de confiança, prontos para lidar com o problema de forma definitiva e silenciosa, garantindo que o incêndio criminoso fosse a única notícia da manhã seguinte. José percebeu que o tempo era escasso e, impulsionado pelo medo de ser pego pelos próprios cúmplices antes de reaver a evidência, avançou em direção a Maria, cambaleando, mas rápido, as mãos esticadas como garras, mirando o maço de pastas que Fátima apertava contra o peito, sabendo que ele precisava daquelas folhas de volta para manter seu império de mentiras intacto. Maria não hesitou, e quando José se jogou, ela girou o corpo e deu um chute forte e limpo na canela dele, um movimento desesperado que o pegou de surpresa, fazendo-o gritar de dor e se contorcer, perdendo o equilíbrio e caindo de lado, seu rosto ficando a poucos centímetros do chão frio e empoeirado, a raiva dele agora misturada ao pavor da dor física e da derrota iminente. Fátima viu a chance e, sem pensar duas vezes, se abaixou, pegou um dos extintores portáteis menores que Maria tinha largado no corredor e o jogou com toda a força contra o joelho de José, que gemia no chão, garantindo que ele não se levantaria a tempo. A adrenalina as transformando em uma dupla de táticas de guerrilha, lutando por suas vidas e pela verdade. Se você está com o coração na boca, se sente a urgência desse momento em que a merendeira se transforma na heroína improvável,
e precisa saber se elas conseguem sair vivas dessa armadilha antes que a porta de metal seja arrombada. Então você tem que prometer que vai se inscrever agora no Corações do Passado e ativar o sino, porque o próximo bloco de acontecimentos vai ser a revelação que vai mudar tudo. Os passos ficaram altos demais, audíveis bem atrás da porta blindada, e Maria se virou para Fátima, seus olhos se encontrando naquele instante final de desespero mútuo, e Maria, sem ter mais para onde fugir, sussurrou uma única palavra para Fátima, entregando a ela a salvação e o peso da verdade, enquanto os sons do arrombamento da porta começavam a ecoar pelo corredor da escola abandonada. Maria apertou os ombros de Fátima com a força da certeza, e a única palavra que ela tinha sussurrado, um nome de um lugar esquecido, era o código final daquela operação desesperada, o único ponto cego que José nunca tinha se dado ao trabalho de fechar, pois ele confiava demais na própria onipotência e na inutilidade da merendeira. E Fátima sentiu o papel molhado e amassado das pastas contra seu peito, compreendendo que aquela era a sua missão e que o tempo de hesitar havia acabado. Maria então balançou a cabeça, um movimento lento e determinado que valia por 1000 discursos, dizendo sem voz que ela ficaria, que garantiria que José não se levantasse e que ela daria os segundos de vantagem que Fátima precisava para desaparecer nas entranhas da escola. E a dor que Maria sentia não era física, mas a ruptura daquele laço silencioso que se formara entre elas na última hora, a dor de aceitar que ela estava escolhendo um fim dramático para garantir o futuro da verdade. Os olhos de Fátima se encheram de um pânico úmido. Ela balbuciou um protesto mudo, uma súplica para que Maria a acompanhasse. Mas a merendeira colocou a mão manchada de fuligem na boca da jovem, forçando-a ao silêncio, e o toque foi firme, a ordem de uma mãe que manda o filho fugir da casa em chamas, deixando claro que a vida dela não importava mais que o peso daquela evidência. E nesse instante, o som metálico da porta de ferro cedeu com um estrondo ensurdecedor, o que parecia ser um pé de cabra, ou um ariete improvisado rasgando a estrutura, e a luz do estacionamento invadiu o corredor, revelando 3 silhuetas gigantescas e brutais, homens com uniformes escuros de segurança privada, os rostos pétreos e os olhos treinados para encontrar alvos e neutralizá-los sem questionar ordens. José, mesmo contorcendo-se de dor no chão, usando o corpo todo para tentar se arrastar para longe do extintor que Fátima jogou, percebeu que a ajuda havia chegado, e o pavor se transformou em uma raiva fria e calculista, e ele apontou para Maria e Fátima, gritando para que os homens as parassem e principalmente para que pegassem os papéis, sabendo que a prova física era mais perigosa que qualquer testemunha. Maria, vendo Fátima deslizar pelo corredor lateral, na direção do antigo elevador de carga, que levava ao depósito de alimentos desativado, o ponto cego que Maria havia sussurrado se virou para encarar os capangas, e a sua postura mudou completamente. Aquela fragilidade de anos de serviço invisível se evaporando para dar lugar a uma muralha inabalável. O primeiro segurança avançou, um brutamontes que parecia não entender a ameaça de uma mulher de meia-idade, pensando que seria fácil dominá-la. Mas Maria pegou o extintor grande que estava ao lado e o usou como um porrete improvisado, girando o corpo e atingindo a lateral da cabeça do homem com um impacto seco e assustador. Um som que fez os outros dois pararem por um segundo de choque. Foi o segundo mais precioso do universo, o espaço de tempo que permitiu a Fátima alcançar a porta de serviço enferrujada e desaparecer. E Maria sabia que a sua função agora era segurar o centro do palco, transformar a si mesma na distração definitiva, garantindo que o foco dos seguranças fosse ela e o diretor ferido.
e não a jovem que carregava a verdade. Se você está torcendo pela merendeira, que finalmente tirou o avental para vestir a armadura da justiça, se o seu coração está disparado com essa virada, onde o silêncio se torna grito e a invisibilidade se transforma em força, então este é o momento de mostrar o quanto essa história te tocou. Se inscreva no canal Corações do Passado e venha acompanhar essa redenção. Os seguranças restantes vieram em dupla, agora mais cautelosos, mas Maria não recuou. Ela estava em seu limite físico e mental, a adrenalina sustentando a dor e o medo, e ela apenas ficou ali de pé, entre eles e a direção de onde Fátima tinha fugido, um farol de resistência na escuridão cheia de pó químico, seus olhos fixos neles com uma intensidade que nunca mais permitiria que a chamassem de sombra. José berrou de novo, a voz rouca e desesperada, mandando que a parassem de qualquer jeito, que a matassem se preciso fosse. E Maria compreendeu, naquele momento de violência bruta e iminente, que ele estava se desfazendo, que o seu império estava ruindo e que a sua queda, dolorosa e pública, era a vingança mais doce que ela poderia ter obtido após anos de humilhação silenciosa. Maria deu um passo para trás, esbarrando na parede fria, e enquanto os dois seguranças avançavam, ela soltou um último olhar para o chão, onde José se contorcia, e percebeu que o extintor arremessado por Fátima havia rompido a mangueira, e o pó químico escorria lentamente para formar uma poça perto dos pés dele, uma armadilha deslizante perfeita que, combinada à sua perna ferida, selaria o destino dele antes que os seguranças pudessem chegar a ela. Gancho extremo. Será que esse pequeno detalhe de Maria vai garantir a queda de José? E, mais importante, o que Maria vai fazer agora, que não tem mais para onde correr, e a sua rendição parece ser a única forma de garantir a segurança de Fátima? A merendeira conseguiu sair viva desse confronto ou seu sacrifício será completo? Você precisa ver o final disso. A merendeira não tinha mais para onde ir. Era verdade, mas ela não precisava correr, porque naquele instante o chão fez o trabalho por ela. O extintor que Fátima havia arremessado explodiu em justiça silenciosa. E quando José tentou se levantar, apoiando o peso na perna machucada para dar um passo à frente e alcançar os seguranças, ele colocou o pé bem na poça traiçoeira de pó químico, deslizando de forma grotesca, os joelhos se dobrando e o corpo caindo com um baque seco e humilhante. A queda de José não foi apenas física, foi a queda de uma autoridade arrogante, e a dor em sua perna já fraturada o fez soltar um gemido que ecoou mais alto que a fúria do diretor, transformando-o imediatamente de predador em vítima patética. Os dois seguranças que estavam a ponto de agarrar Maria hesitaram porque a prioridade do dinheiro estava gritando e se contorcendo no chão. E o foco deles se dividiu entre a ameaça silenciosa que era Maria e o patrão que precisava de socorro imediato para estancar a hemorragia e a dor. Maria aproveitou aquela fração de segundo de confusão, aquele caos que ela e Fátima haviam tecido com migalhas de coragem e planejamento improvisado. Ela não atacou, porque não precisava de violência para vencer, ela só precisava de tempo. E ela deu um giro rápido no calcanhar, deixando os dois brutamontes confusos para trás, enquanto a sua silhueta sumia na escuridão do corredor oposto. Que levava aos fundos da escola, perto do portão de serviço, onde os caminhões de comida descarregavam. O segundo segurança tentou ir atrás dela, mas o primeiro agarrou seu braço gritando sobre José e a necessidade de tirá-lo dali antes que tudo desmoronasse. E foi exatamente nesse instante que o som da violência interna foi abafado por uma sirene aguda e insistente que rasgou o silêncio da noite. Uma trilha sonora de justiça que começou baixa e cresceu rapidamente, indicando que a ajuda ou a inevitabilidade estava chegando.
A sirene da polícia era o sinal que Fátima havia conseguido o que precisava. O tempo que Maria comprou com o corpo e a dor havia sido suficiente. E o império de José não seria apenas revelado, mas seria desmantelado de forma pública e irreversível. Aquele som era a resposta final à conversa que Maria ouvira anos atrás. O veredito definitivo de que ela não era uma sombra descartável, mas a fundação inabalável que sustentaria a verdade. Se você sentiu o arrepio da virada, se essa justiça silenciosa te pegou de surpresa e fez seu coração pulsar mais forte, mostre o quanto a história da merendeira te inspirou e se inscreva agora no Corações do Passado. Porque histórias de gente comum que encontra força onde menos espera merecem ser ouvidas. Maria correu até o portão, mas não para fugir de vez. Ela apenas precisava de um ponto de observação seguro e viu o pisca-pisca vermelho e azul invadir a rua, os carros de polícia parando com urgência e a porta de um deles se abrindo para revelar Fátima, que estava ilesa, os papéis firmemente agarrados na mão, e seus olhos encontraram os de Maria através da escuridão, um olhar que dizia mais do que 1000 palavras, um pacto selado na coragem. Os policiais invadiram a escola, seguindo o rastro de pó químico e a gritaria de José. E Maria finalmente parou, encostando-se na parede fria, sentindo o corpo ceder pelo alívio, e olhou de volta para o corredor. Ela não precisava de mais nada. O preço da sua dor e do seu silêncio havia sido pago, e o que ela viu agora não era mais a invisibilidade, mas a imagem clara de José sendo levantado com dificuldade pelos seguranças, sua figura de poder desmantelada sob a luz dura da lei. A merendeira não só ouviu uma conversa que não era para ela, mas ela entendeu tudo. Ela entendeu que a maldade é calculista. Ela entendeu que o silêncio é uma arma. E, acima de tudo, ela entendeu que a sua discrição e seu trabalho invisível eram o que a tornavam a pessoa perfeita para destruir o sistema por dentro. Quando a delegada chegou perto de Maria, ignorando o burburinho e a confusão, viu apenas uma mulher exausta, mas com uma calma sobrenatural, e Maria não disse nada sobre os hematomas ou o medo. Ela apenas gesticulou em direção ao depósito abandonado, onde Fátima havia escondido a cópia digitalizada de todos os documentos no antigo servidor. E então ela finalmente soltou o ar que segurava há anos, o peso de décadas se esvaindo no corredor escuro. Maria entregou seu avental à delegada, um ato simbólico de desapego ao papel que a escola lhe havia imposto, e se virou para sair pela porta da frente da escola, um lugar por onde ela raramente passava. Pela primeira vez, ela era vista por todos, não como a merendeira, mas como Maria, a mulher que desvendou o segredo e garantiu que o passado não pudesse continuar roubando o futuro. Ela deixou a escola modelo para trás, sob as luzes azuis e vermelhas, e soube que a conversa que ela ouviu naquela tarde, sobre julgamentos, descarte e maldade, não era o fim de sua história, mas o início de uma redenção poderosa. A prova de que a pessoa mais discreta da sala pode ser a mais forte, e que o prato do dia, às vezes, é a justiça fria e servida. É assim que encerramos essa jornada de dor e virada, mas não pare de buscar a verdade nas entrelinhas, porque a vida real sempre guarda um segredo chocante. E se você ama finais explosivos como este, venha fazer parte da nossa família no Corações do Passado.